Hoje eu quero ensinar para você uma coisa muito importante que eu aprendi já faz algum tempo. Quando você crê de verdade e confessa a palavra de Deus, diante de qualquer situação, você anula todas as ações infernais. O plano do maligno cai por terra. Procure ouvir a pregação da palavra sempre que tiver oportunidade e adquira o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Não é preciso ler muito, leia de 1 a 3 ou 4 versículos no máximo e medite neles. Aquilo que você aprender, entender, se constitui num mandamento para você. Guarde no seu coração, porque em um determinado momento aquela palavra vai livrar você. Ao ter fé e confessar a palavra de Deus, você anula todas as ações infernais. Nunca abra mão da palavra de Deus, porque o que o diabo mais quer é tirar você da presença do Todo-Poderoso. E ele tem 2 aliados para isso, o desespero e o medo. Esses 2 espíritos, quando conseguem entrar no coração do ser humano, eles fazem um estrago tremendo. Eles conduzem a pessoa a um estado lamentável. Uma pessoa com medo, ela se submete a qualquer coisa. E quando entra o desespero, então ela é capaz de cometer qualquer loucura. Estes espíritos, eles contam com a ajuda de outros espíritos malignos, que cercam as pessoas com enfermidade, problema na vida sentimental, na vida financeira, intriga, calúnia, injúria, difamação. E com isso a pessoa vai se chateando, vai ficando magoada, ressentida. Ela não consegue mais ter paz, ela não dorme direito, ela se desequilibra mentalmente e daí para pior. Mas a pessoa que tem o Senhor Deus por sua fortaleza, cuja base é a sua palavra, essa pessoa não se deixa intimidar. O Provérbios número 3, versículo 24, diz o seguinte: quando te deitares, não temerás. Quando te deitares, não temerás. Veja que isso não é um conselho, mas sim um mandamento para nós. Nós somos ordenados a viver pela fé. Não podemos deixar que os nossos sentidos nos guiem. A palavra de Deus é que é o nosso guia. E o Senhor Deus diz aqui: quando te deitares, não temerás. É um mandamento. E ele dá uma promessa. Ele diz: tu te deitarás e o teu sono será suave. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, firme-se sobre a palavra de Deus. Nada vai abalar você. Hoje eu quero terminar o estudo do Salmo 3º e orar com você. Mas antes eu queria falar com você deste livro aqui, ó. O que você precisa saber sobre fé e oração. Onde eu abordo alguns temas que vão ensinar você como fazer quando você não estiver conseguindo ver o resultado da sua oração. Você tem buscado, tem orado, tem se esforçado bastante, mas o resultado não vem. Então, o que é que está faltando? É um pouquinho mais de entendimento que falta para você. Esse livro custa R$ 75. Você pode pagar no Pix, ou se quiser pode dividir em até 5 parcelas de R$ 15 no cartão, sem juros. É para ninguém deixar de ler. O frete é grátis. Para fazer o pedido, você vai enviar um e-mail para tiolaercio@entendabiblia.com. Informa nome, endereço completo e junto com a confirmação do pedido, eu vou mandar para você um código para você acompanhar a entrega da mercadoria pelos correios. Bom, vamos então ao nosso estudo de hoje. Nós já vimos nos 2 últimos vídeos o Salmo 3º até o versículo número 4, onde o Davi fala que a quantidade de inimigos dele haviam se multiplicado muito. Muitos tinham se levantado contra ele. E era tanta gente, tanto inimigo, que
alguns já diziam que não tinha mais salvação para ele. Às vezes, essa é a sua situação. Você está tão cheio de problemas que as pessoas de fora olham e dizem, não tem mais jeito. Talvez você mesmo diga para você, só um milagre pode mudar a minha vida. Pois eu digo para você, creia no milagre. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. Diante de tudo o que estava acontecendo, o Davi se manteve firme. Ele disse, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. E ele confessa, com a minha voz clamei ao Senhor, ele me ouviu desde o seu santo monte. O Davi, ele mesmo em tribulação, ele era capaz de se deitar e dormir tranquilamente. Ele disse, eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Isso nos ensina que jamais devemos abrir mão da confiança que Deus nos dá pela sua palavra, porque é ela que nos livra das investidas do maligno. Nunca se desespere quando o inferno vier contra a sua vida. Se a sua fé estiver no Altíssimo, não importa o ataque, você vai vencer. A coisa mais importante a se fazer na vida é confiar em quem nunca mentiu e nem deixou de cumprir sequer uma das suas promessas. O Senhor é Deus. Ele desarma as ciladas do inferno. Não importa o que o diabo tenha planejado fazer contra você. A única coisa que você precisa fazer é crer no Senhor e na sua palavra. O Davi provou que ele confiava no Todo-Poderoso, mesmo cercado pelo inimigo. Ele encontrou paz para se deitar e para dormir. O mesmo aconteceu com o apóstolo Pedro, quando Herodes levantou uma perseguição contra a igreja. Depois de matar à espada o Tiago, irmão de João, ele mandou prender o Pedro. Deixa eu ler aqui que é para você entender. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Isso é, 4 grupos de 4 soldados, um total de 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então observe a paz de Pedro. Ele sabia que o Herodes já havia matado o Tiago, o irmão do João, e havia de entregá-lo aos judeus, que crucificaram Jesus e que estavam com um ódio tremendo. Provavelmente eles o esfolariam vivo. Mas como é que estava Pedro? Apavorado? Não. De forma alguma, ele estava bem tranquilo, estava em paz, dormindo entre os soldados. Olha o que diz o provérbio 3, versículo 24. Deixa eu ler aqui, diz assim: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Como é que estava o sono do Pedro? Estava atribulado? Não, estava suave. Ele dormia como um anjinho. Ele não estava nem aí para o Herodes. Em tempo algum, o Pedro se deixou ficar perturbado pela situação. Mas os irmãos na igreja continuavam orando por ele constantemente. E o que aconteceu? O anjo de Deus foi lá na prisão, tirou Pedro de lá. Está escrito assim: e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor me enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus esperava. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não tem por que você ficar preocupado. Não importa o que esteja acontecendo com você. Não importa como esteja a sua situação. Talvez você está no fundo do poço. Talvez você pense não tem mais jeito. Tem. Ainda que tudo pareça não ter mais jeito, ainda que você não veja uma saída, a saída existe. Mostre pelas suas ações que você crê em Deus e obedeça às Escrituras. A salvação, ela não é para depois da nossa morte. Ela é para já. Deus não vai esperar a gente morrer para então nos salvar. Ele nos salva hoje, agora. O Davi disse no Salmo 27, versículo 15, eu teria perecido sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Não pereça, meu irmão, minha irmã. Creia e vença essa situação. O Davi declarou: não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Quando a pessoa é positiva na fé, nada do que o maligno planejar contra ela vai dar certo. Mas quando você fica assim meio fraco, o inimigo aproveita. Em todas as áreas do seu viver, as coisas começam a dar errado. Uma pessoa diante de Deus, ela vale mais do que todo o exército do inimigo. Nós temos um exemplo na Bíblia, quando o rei da Síria mandou todo o seu exército para prender o profeta Eliseu. Eles se prepararam na calada da noite, e foi aquela multidão de soldados e cercaram a cidade onde o Eliseu estava. De manhã cedo, o moço que servia o Eliseu, quando ele abriu a porta, ele viu todos aqueles soldados e ele ficou apavorado. E ele foi correndo falar com Eliseu: meu senhor, o que é que a gente vai fazer agora? E sabe o que Eliseu fez? O Eliseu disse para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou o Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor então abriu os olhos do moço. E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do Eliseu. Meu irmãozinho, não importa quantos demônios estejam te cercando. A Bíblia diz que a terça parte dos anjos foram lançados, seguiram a rebelião de Satanás, foram lançados em terra. A terça parte significa que 2/3 estão do nosso lado, estão do lado de Deus. Mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com o diabo. Então creia, porque os anjos de Deus, eles têm ordens a nosso respeito para nos guardar. Meus queridos, a fé que nos torna intrépidos não é uma coisa da mente humana, é uma convicção, uma certeza que vem no nosso coração quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Ela nos faz superiores às ameaças do inimigo. E ela nos dá força para tirar uma ovelha da garra do leão, livrar outra da boca do urso. Quando nós declaramos o que a fé nos diz, nós agradamos a Deus. No entanto, se nós confessarmos fraqueza, nós estaremos agradando ao inimigo. Jamais acredite que o inimigo possa te derrotar, porque mais é o que está do seu lado do que o que está do lado do inimigo. Jamais aceite a derrota.
foram as declarações e atitudes de fé que fizeram com que o Senhor dissesse de Davi: achei um homem segundo o meu coração. Será que o modo como você tem falado tem agradado a Deus ou desagradado? Entenda que a voz que agrada a Deus, ela apavora o diabo, porque ele sabe que por trás de uma declaração de fé vem uma chuva de fogo que vai queimá-lo, como acontecia na ocasião em que Jesus falava. É assim que ocorre quando alguém com fé ordena a saída de qualquer mal. Nunca faça nenhuma declaração fora da fé. Para terminar, Davi pede a Deus que se levante em favor dele. Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Meu irmãozinho, preste atenção numa coisa. Tudo que nós fazemos pela fé recebe a ajuda de Deus. Se você age pela fé, automaticamente Deus está te ajudando. Porém, muitas vezes, quando a obra está quase no fim, a gente desanima. Deixa a torre por terminar. Essa foi uma declaração, foi uma advertência do Mestre aos discípulos dele. Nunca deixe a obra pela metade. Você começou, botou a mão no arado, não olha para trás. Nós não podemos agir movidos pela emoção do momento. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico ruim, uma coisa que vai levar ela ao desespero. Ela não pode se deixar levar pelo desespero. Ela tem que ficar firme na palavra. Aí ela começa a buscar a Deus. A coisa parece que começa a piorar. E ela desanima. Entrega o ponto, joga a toalha. Não pode. Meu querido, botou a mão no arado, vai até o fim. Começou a buscar a Deus, não abandone. Continue firme, não se deixe levar pela emoção do momento. Vai até o fim naquilo que você sabe ser a ordem de Deus. As pessoas que andam pela fé sabem que recuar e dizer que não pode fazer mais nada, isso entristece o coração do Pai. Quem ama a Cristo nunca vai desonrar o seu nome. Então, sempre, em qualquer situação, suplique para que Deus entre na batalha por você. E Ele vai fazer isso. Muitas vezes, nós nos sentimos fracos, desanimados diante da luta, principalmente quando nós esperamos a vitória e a vitória não vem, a vitória demora a vir. A coisa se mostra pior do que antes. Saiba que isso não passa de um esforço desesperado do diabo para derrubar você da fé. Se isso acontecer, jamais se deixe enganar. Levante-se e repreenda as ações dele. Você está combatendo. A coisa parece que ao invés de melhorar está piorando. Fique firme. Seja forte. Não jogue a toalha. Não deixe o maligno mostrar para você alguma coisa dele, porque apenas Deus mostra a verdade. Tudo que o maligno falar ao seu ouvido, rejeite, não aceite a mentira. O Davi orou pedindo salvação e é isso que nós devemos proceder. Não aceite nada do diabo em você. Caso deixemos as sequelas dos males existirem no nosso corpo, na alma, no espírito, o diabo vai aproveitar o restinho que ficou para nos atormentar. Então, lute pela sua libertação total. O Senhor vai mostrar coisas maiores a você. Se você obedecer às ordens divinas, Deus está preparando você para realizar os mesmos feitos de Jesus. Cristo deu um exemplo disso na ocasião da cura do cego, que após receber a bênção ele ainda não via bem. Então o mestre voltou a colocar as mãos nele e o homem passou a enxergar tudo direitinho. Meu querido, às vezes a gente luta por uma libertação, por uma bênção, e recebe um pouquinho dela. Deus começa a abençoar. E a pessoa já se dá por satisfeito. Mas ainda ficou uma sequelazinha do mal. Mas a pessoa diz, não, já está bom. Não está bom coisa nenhuma. A vitória tem que ser completa. Porque aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. Se você permitir.
O Filho de Deus, ele jamais vai deixar a obra pela metade. Então, note que o Davi, ele estava sempre orando para entender como ele devia agir. Quem vive aos pés de Deus, age como ele. Já quem não tem tempo para se consagrar, na hora H ela vai ver que não possui o poder de Deus. O Davi reconheceu que o Altíssimo é quem feria os seus adversários nos queixos, quebrando-lhe os dentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que estava derrotando mesmo o inimigo. Isso faz a grande diferença na batalha. Cumpra aquilo que foi ordenado e deixe o resto por conta de Deus. O Salmo 3, versículo 8 diz: a salvação vem do Senhor. Seja qual for sua situação, se lembre disso. A salvação vem de Deus. O Davi dizia: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não tem outro. Não é o doutor que vai resolver o seu problema. Não é uma pessoa que vai aparecer e livrar você de uma situação difícil. No livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 19, diz: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Meu irmãozinho, o que está falando aqui? Está falando daquela pessoa que pega uma estátua, uma imagem de escultura, pega a imagem da senhora não sei o quê, e fica lá clamando para ela. Davi disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o que tem o poder para livrar qualquer pessoa de qualquer mal. Mas ai daquela pessoa que diz ao pedaço de pau, acorda, e que fala para a estátua, para a pedra, desperta. Não vai despertar, meu irmão. A pessoa que fala com uma estátua de gesso, com um boneco de madeira, essa pessoa ela não está bem da cuca. Nós temos que tratar o nosso caso com o Pai, em nome do Senhor Jesus, porque em nenhum outro há salvação, conforme diz Atos capítulo 4, versículo 12, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O Davi clamava e dizia: sobre o teu povo seja a tua bênção. Meu irmão, a bênção de Deus é sobre o povo dele. Seja um povo de Deus. Faça parte da família divina. Busque sempre colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Seja em que tempo for, aconteça o que acontecer, lembre-se, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Curve a sua cabeça, feche os olhos, deixe eu orar com você agora. Oh meu Deus, Senhor da nossa salvação, não há palavras para te agradecer pelo plano da salvação e da vida eterna. São duas dádivas a serem experimentadas, porque na salvação nós ganhamos a vida com o necessário para vivermos bem na terra e do seu lado no céu. Nós precisamos de sabedoria, Pai, para não fracassarmos nas batalhas do dia a dia. Já somos teus filhos. Isso nos dá o direito de usar o teu nome para vencer as investidas do reino da maldade e da sujeira moral. Pai, somos gratos a ti. Queremos ocupar o nosso tempo tratando dos teus assuntos. Assim como Jesus disse, quando ele ficou em Jerusalém, que ele cuidava dos teus negócios, nós queremos fazer o mesmo. Porque a nossa salvação nos deu a filiação. Os teus propósitos são nossos propósitos. Usa-nos, Senhor. Ainda que os adversários se multipliquem, como aconteceu com Davi, nós já tomamos a decisão de ficarmos inabaláveis em tua obediência, pois tu cuidas de nós com um grande amor. Não deixaremos a timidez ou a covardia se apoderarem de nós, e nem fugiremos como pássaros ao ouvir um barulho. Até o inimigo sabe que somos movidos por ruídos, mas pelo teu imenso poder, queremos sempre te honrar.
Não há por que correr ou fugir, porque estamos refugiados em Ti. Por isso, não importa o que falem e nem quanto nos ameacem, somos proibidos de ceder às pressões malignas. O inimigo não vai nos derrotar. Confiamos em Ti para que o Teu Espírito nos conduza em segurança. Pai, eu agora vou abençoar essa pessoa que ora comigo. Em nome de Jesus, eu paraliso a ação do inimigo na sua vida. E eu digo ao demônio, você que ganhou um trabalho para causar qualquer tipo de sofrimento, em nome de Jesus, sai daí e não volte mais. Que a bênção de Deus esteja sobre você, curando, libertando e te abençoando, fazendo-te prosperar em todos os teus caminhos. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.